A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Sabe aquela história de pedir ajuda pro amigo que conhece alguém importante? Pois é, Eduardo Bolsonaro resolveu levar isso ao nível hard. Tirou licença do Congresso, fez as malas e foi morar lá nos Estados Unidos. A missão dele era convencer Donald Trump a salvar o seu pai da prisão. O problema é que quando você aposta tudo no Trump, nunca dá pra saber o que vem de volta, né? Então, em vez de um resgate épico, Eduardo trouxe na bagagem tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras e sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Resultado: Lula saiu ganhando pontos, o agronegócio saiu perdendo dinheiro e Bolsonaro continuou no banco dos réus. Então, e agora? Trump vai dobrar a aposta ou vai simplesmente esquecer que o Brasil existe na próxima semana? Enquanto isso, Eduardo segue fazendo lobby e dizendo que confia cegamente no plano estratégico de Trump. Mas, como a gente viu, o resultado não foi como ele esperava. Inclusive, aqui nessa matéria da Bloomberg News tem uma frase que eu vou ler aqui porque eu achei bem poético e resume bem o que aconteceu. Vou abrir aqui umas aspas Bloomberg Newsescas. Ele conseguiu mais do que esperava e nada do que mais queria. Fecha aspas. Então, hoje a gente vai entrar nessa novela política que mistura Brasília, Washington e o Supremo Tribunal Federal. É uma história aí que tem o seu apelo, né, por ter personagens tão presentes no nosso cotidiano, mas que, olha, já tá mexendo com a economia, também com a diplomacia e até o futuro das eleições aqui no país. E outra, olha só que ironia, você compra um carro elétrico achando que tá salvando o planeta e descobre que até o posto de recarga pode poluir o ar. Pois é, os chamados fast chargers, aquelas estações que carregam o carro rapidinho, estão virando uma fonte inesperada de poluição. Não é nada comparado aos motores de combustão, é claro, calma, eu sei. Mas a cena é quase engraçada, a gente fugindo do escapamento e caindo na ventoinha do carregador, que levanta poeira, partículas de freio e até restinho de pneu. Resultado: o ar ali do lado da tomada fica mais sujo do que em alguns postos de gasolina. E no meio dessa confusão surge a pergunta: dá pra carregar o carro sem poluir ou a gente vai ter que usar máscara N95 enquanto espera a bateria encher? Então hoje vamos falar também sobre uma pesquisa que está presente nessa matéria da Bloomberg News, que está sacudindo o setor de energia limpa e mostrando que até as boas intenções têm efeitos colaterais. Então fica ligado aí no episódio de hoje porque tá bem interessante, várias coisas super importantes de se saber. Caso você não siga a gente, é só seguir, entra aqui no nosso perfil, põe pra seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo, tá bom? Bora lá! Bom, 6 meses atrás, Eduardo Bolsonaro tirou uma licença do Congresso e se mudou para os Estados Unidos com um objetivo, vamos dizer assim, bem claro: convencer Donald Trump a ajudar a livrar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, da prisão. O que ele conseguiu foi diferente do que ele planejava. Eduardo conquistou mais do que esperava em algumas áreas, mas ainda não conseguiu o que mais queria. Ele garantiu sanções contra o juiz que comanda o julgamento do pai, acusado de tentar dar o golpe, e também tarifa de 50% sobre várias exportações brasileiras. Mas toda essa pressão não conseguiu parar os processos legais que começaram na terça-feira, dia 2. Esse movimento, na prática, acabou ajudando o presidente Lula, que é o grande rival político da família Bolsonaro. Agora a questão é: Trump vai se envolver ainda mais nessa história, principalmente com a possibilidade de Bolsonaro ser condenado já na próxima semana? Esse é o risco de apostar tudo em Trump. Ele é um líder imprevisível. Como a gente viu, ele toma decisões muito mais no impulso do que numa estratégia planejada. E tem facilidade tanto para criar brigas quanto para simplesmente abandonar uma luta no meio do caminho. Isso deixou Eduardo e o Brasil em compasso de espera, sem saber se Trump realmente vai manter o interesse no caso ou se foi só mais uma jogada para mostrar poder antes de recuar de uma batalha mais difícil. E quando saiu do Brasil, Eduardo já dizia que queria pressionar a Casa Branca a sancionar Moraes usando a chamada Lei Magnitsky, que é uma lei dos Estados Unidos que permite punir estrangeiros acusados de abusos de direitos humanos. Mas Trump escolheu outro caminho. Ele impôs tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Essa decisão pegou quase todo mundo de surpresa. Lula rapidamente então aproveitou a situação. O que ele fez? Ele acusou Eduardo de ser um traidor da pátria. Isso por pedir intervenção estrangeira. O resultado foi que sua popularidade disparou. Depois caiu um pouco em agosto, mas, segundo aqui a matéria, o saldo foi positivo. Já a direita brasileira mergulhou no caos. Nessa semana, Eduardo admitiu que as tarifas não eram o que ele queria desde o início, mas disse confiar totalmente em Donald Trump. Em entrevista a um jornalista conservador, ele afirmou, abre aspas, confio nele, confio em sua estratégia. Estou feliz por termos chamado a atenção dele, fecha aspas.
E olha, ele também pediu que Trump siga pressionando, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, que abriu julgamentos dessa semana defendendo a soberania do Supremo contra as ameaças externas. Olha só, segundo Eduardo, abre aspas, Trump ainda não usou todos os mecanismos que tem à disposição. É preciso aplicar a lei Magnitsky de forma adequada para que os Estados Unidos não percam sua influência, fecha aspas. Mas olha, caros ouvintes, apesar disso, não tá claro, tá? Até que ponto Eduardo tem mesmo influência no governo Trump. O governo Lula, por outro lado, acredita que ele atrapalhou as negociações sobre as tarifas. E o Brasil já se prepara para mais pressão. Por quê? Porque há risco de novas sanções contra outros ministros do STF e até possíveis medidas contra bancos locais onde os juízes têm contas. Se prepara o grupo da família aí, porque essa tensão deve continuar até 2026, que é o ano da próxima eleição. Sim, já tem eleição ano que vem, em que Lula pretende sim disputar um quarto mandato. Mas autoridades brasileiras alertam. É impossível prever os próximos passos. Nos Estados Unidos, parte da equipe de Trump também questiona se faz sentido mesmo apostar tanto nesse confronto. Alguns acham que as sanções e tarifas foram pesadas demais e acabaram tendo efeito contrário, fortalecendo Lula dentro do Brasil. Ainda assim, a Casa Branca defende as ações. A porta-voz Anna Kelly disse que o Trump agiu em defesa do que acredita ser certo e que tanto Bolsonaro quanto o presidente americano enfrentam perseguições políticas. E sobre Eduardo Bolsonaro, o objetivo, segundo ele, nunca foi parar o julgamento do pai, mas abrir espaço político para aprovar uma lei de anistia para todos os envolvidos no suposto golpe. Uma proposta nesse sentido já circula no Congresso, mas não se sabe se tem votos suficientes para ser aprovada. Ex-embaixador dos Estados Unidos Thomas Shannon afirmou que provavelmente assessores já alertaram Trump de que essa é uma luta que Lula quer travar e que pode chegar o momento em que Trump mude de posição sobre Bolsonaro. Em julho, o próprio Eduardo já demonstrava preocupação com o interesse de Trump. Em mensagem ao pai reveladas numa investigação da Polícia Federal, ele dizia temer que o assunto Brasil perdesse importância lá na Casa Branca. Por isso, pediu para Bolsonaro agradecer publicamente a Trump nas redes sociais para manter a atenção do americano. De qualquer forma, mesmo que Trump aumente ali o tom, dificilmente isso muda o destino imediato de Bolsonaro. Inclusive, ouve só isso, pesquisas mostram que os brasileiros estão cada vez mais desconfiados dos Estados Unidos, e uma nova pressão vinda de Washington pode sair pela culatra novamente. Eduardo, no entanto, não desistiu. Além de seguir defendendo a anistia, disse em entrevista à Bloomberg em agosto que pretende levar sua campanha de lobby para a Europa, aproveitando contatos que tem com políticos conservadores de lá. Mas autoridades brasileiras avaliam que isso deve gerar mais barulho do que resultado, já que poucos países europeus são governados por aliados de Bolsonaro. Enquanto isso, cresce a especulação de que Eduardo pode disputar a presidência no próximo ano. Mas tem um novo risco. Ele também está sendo investigado, acusado de obstruir a justiça no caso do pai. Ele inclusive nega as acusações. Em mensagens recentes ao pai, Eduardo deixou claro, não pretende voltar ao Brasil até derrubar o que chama de ditadura judicial de Alexandre de Moraes. E num tom ainda mais duro, disse que se a campanha para salvar Bolsonaro fracassar, estaria condenado a passar o resto da vida nos Estados Unidos, usando um palavrão para se referir ao país onde vive hoje. Iniciativas Sustentáveis. Uma cobertura especial da Bloomberg Linha oferecida por Siemens. E bora falar de carros elétricos. Olha só, nos últimos meses, centenas de postos de recarga rápida para carros elétricos surgiram. Aonde no Brasil? Ainda não tantos, mas lá nos Estados Unidos. Eles são a aposta para quem quer dirigir sem depender de gasolina. Mas uma pesquisa mostrou um detalhe surpreendente. Essas estações também podem poluir o ar. Calma, calabreso. Os carros elétricos ainda poluem sim muito menos que os movidos a combustão. Só que os chamados fast chargers, que são os carregadores rápidos, podem levantar poeira e partículas no ar, e isso também afeta a saúde. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, só no segundo trimestre do ano foram instalados 703 estações de recarga rápida. Hoje já existem 11.400 espalhadas lá nos Estados Unidos e ainda vem mais por aí, tá? Por isso, os cientistas alertam que é importante discutir esses riscos agora, antes que a rede cresça ainda mais. Segundo Yuan Ao, pesquisador da Universidade da Califórnia em Los Angeles e coautor do estudo, o problema tem solução. Ele disse assim, abre aspas, queremos garantir que a adoção dos carros elétricos seja realmente limpa, fecha aspas. Alan, do que você está falando? Não pode ter ventilador agora que levanta poeira? Olha, o que acontece é o seguinte,
Esses carregadores rápidos têm armários de energia que usam ventiladores para evitar superaquecimento. Mas quando esses ventiladores funcionam, eles acabam levantando poeira do chão. Pera, como assim? A Ivete Sangalo é vilã do clima então? Não. Pelo menos eu acho que não. A questão é que essa poeira vem de pneus, freios e da rua em geral. Então os pesquisadores mediram a qualidade do ar em 50 postos de recarga rápida lá no condado de Los Angeles e o resultado foi que a concentração média de partículas finas no ar foi de 15,2 microgramas por metro cúbico. Isso é um pouco mais alto do que se encontra em postos de gasolina e bem maior do que em parques ou áreas abertas da cidade. Quase metade desses pontos de recarga ultrapassou os limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E vale lembrar, o estudo focou só na poluição que não vem de escapamento. Então não inclui as emissões típicas de carros a gasolina. E antes de continuar essa matéria, eu queria saber de você o que você está achando desse tema. Você acha frescura? Você está pensando nesse exato momento, sério que estão estudando ventiladores nas ruas? Comenta aqui, ou você acha que é um tema importante? Mas a questão é que algumas empresas dizem que já estão se mexendo. A ChargePoint, que opera a maior rede de recarga dos Estados Unidos, diz que todos os seus carregadores têm entradas de ar instaladas a uma altura mínima para evitar entrada de poeira, água e sujeira, e que está planejando incluir filtros para reduzir ainda mais os riscos. Mesmo assim, especialistas lembram que, em termos de saúde, os carros a gasolina continuam sendo muito piores. Muito obrigado aí, pesquisadores, a gente já tinha esquecido disso. Joe Allen, professor de saúde ambiental em Harvard, explica que postos de gasolina soltam compostos químicos tóxicos, como o benzeno, que é cancerígeno, e os veículos a combustão emitem gases que causam smog e contribuem para as mudanças climáticas. Inclusive, ele disse assim: eu ainda prefiro carregar meu carro elétrico do que abastecer num posto de gasolina. Mas ele alerta, à medida que os postos de recarga se espalham, é importante prestar atenção também nas emissões causadas pelos próprios equipamentos. Eu sou Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lahia Queiroz. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. A Michelle Fernandes diz: exercício para conseguir ficar muitos anos na empresa. Sorri e acene. Aí eu tinha perguntado o que vocês parcelaram, qual foi a última compra que vocês parcelaram. A Júlia Magalhães diz: parceladas no meu cartão, a maior parte são compras em farmácias, medicações caras, mas dei uma parcela emenda na outra e não tem fim. Caio Esdras diz: Alan, já parcelei algo em 48 vezes, não foi um carro, foi uma dívida. E falou assim: mas você bebe café com ou sem açúcar? Quando eu não bebo café, bebo sem açúcar. Grazi Silva diz: bom dia, Alan, a última compra foi uma passagem para minha terra, Goiânia. Taca o Leonardo na vinheta. Tem Leonardo aí, Goiânia? De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Ela disse que não precisava, mas o hábito fez ela parcelar em 2 vezes. E quanto à Nestlé, o cenário comum nas empresas, mas ela acredita que o que pega é que entenderam uma falta de conduta e também um favorecimento de informação. Giblos diz que parcelou um Fiat Uno no cartão sem escada em cima. Leandro Marco diz: bom dia, primo, hoje em dia eu parcelo todas as compras que eu faço, o último foi o meu carro, são 4 anos. Big beijo. Big beijo, Leandro, boa sorte aí com o seu carro. Emil Takara diz que ontem parcelou um Crocs em 7 vezes, que alegaram ser sem juros. Um Crocs. 7 vezes. Seika diz: a última compra que eu parcelei foi uma viagem para Gramado, muito legal lá, inclusive recomendo para pessoas que priorizam culinária e frio. Olha, se eu fosse atrás dessas 2 coisas, eu iria pro meu freezer. Tô brincando. Eu quero conhecer Gramado também, Seika. Gi Pradal diz que se uma coisa vai durar 5 meses, ela costuma parcelar em 4 vezes, por exemplo. Se vai acabar rápido, ela não parcela. Leonardo Berreta diz que a última compra parcelada foi a aliança de noivado pra senhora dele. Que lindo. E Alan Ribeiro diz que a última compra parcelada foi um microfone para começar um projeto de dublagem. Que legal, boa sorte no seu projeto, Alan. Gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência mais uma vez e pelos comentários. E até o próximo episódio. Até lá! Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.